Boa noite. Todos estão me ouvindo? Está ligado. As crianças estão felizes? As crianças primeiro. Os jovens estão felizes? Amém. E as mulheres? Amém. E os homens? É bom ver vocês felizes. Isso é importante. Sinal de que vocês não estão olhando para as circunstâncias. Deixa a circunstância de lado. Olha para Cristo. Conforme vocês estão fazendo. E aí, independente de como estejam as coisas ou situações, nós sempre viveremos felizes. Amém? Isso é muito bom. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre um assunto, eu diria, bem atual e necessário. Sobre essa questão de a renovação da aliança com o Senhor. A renovação da aliança com o Senhor. Esse também é um dos assuntos que nós, os crentes, deveríamos pensar constantemente. Deus faz aliança com o seu povo. Então Deus nunca tem problema. Porque Ele sempre mantém a palavra dele, certo? O problema está em nós. Nós podemos nos esquecer do nosso Deus. Nós corremos esse risco de esfriar com o Senhor. Nós corremos o risco de não manter o nosso coração aceso com Ele. Aquela dinâmica, aquela pegada. Então, nessa noite, eu quero que o Senhor nos ajude. E se você está precisando renovar a aliança com o Senhor, que Ele te ajude você a fazer isso hoje. Ele te leve você a fazer isso hoje. Ele é tão bom. É um Deus tão maravilhoso. Né? Nós acabamos de cantar aqui, né? Então, abra sua Bíblia para Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Nós vamos ler do versos 1 a 15. Aqueles que puderem se colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Então, Josué, capítulo 24, versos de 1 a 15 diz: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho.
E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe um mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, Senhor, aplica a sua palavra em nosso coração. Nós rogamos, nós nos entregamos. Nós estamos à mercê do Espírito Santo. E nos ajude, e nos leve, Senhor, a renovar a nossa aliança contigo. Nós somos fracos, nós temos pecados terríveis, mas nós pedimos a tua força e nos leve a isso. Renovar a aliança com o Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Eu sei que a maioria de vocês aqui já ouviram muitas mensagens para as famílias. Pregadores pegam Josué 24, 14 e 15 para pregar para as famílias. Não está errado, mas tem muito mais do que isso aí. Exatamente no 14 a 15, Josué está chamando o povo para renovar a aliança com o Senhor. Mas para entender, me permitam trazer algumas informações, como pano de fundo dos primeiros versículos, para que possamos, de fato, entender versículos 14 e 15. Algumas informações. Vejam que o capítulo 24 de Josué, especificamente todo o capítulo, do 1 ao 28, nós temos a renovação da aliança. Mas não é só isso. Tem um lugar específico. Josué, ele reúne o povo no lugar chamado Siquém. Esse lugar é especial. Se é para renovar a aliança com o Senhor, nada melhor
do que reunir os israelitas em Siquém. Por quê? Porque foi em Siquém que Deus deu a com eles. Escute, queridos, se é para renovar a aliança com Deus, nada melhor do que escolher o melhor lugar, Siquém. Siquém era importante para eles. Agora escute, o relacionamento com Deus, ou melhor, o relacionamento de Deus com o seu povo, sempre é, ou sempre foi, em forma de aliança. Eu peço a paciência de vocês, somente para trazer uma breve recapitulação das alianças. Eu não falarei de todas, mas das principais. Como se segue? Aliança com Abraão, ou aliança abraâmica. Outra parte da aliança de Deus com Abraão foi a promessa que através de sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Aliança abraâmica. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, prometendo dar-lhe muitos filhos, muitos descendentes, para quem não tinha nenhum, não é? Imagine só. Ainda na aliança abraâmica, Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam o seu povo especial, Israel. Você pode ler o Antigo Testamento, e você que já leu, é claro, já observou, que Deus, ele se dirige a esse povo como o meu povo. Coisa impressionante, né? Imagina uma nação que foi gerada no ventre de Deus. É isso que aconteceu. Israel é a única nação no mundo que Deus deu à luz a esse povo. Isso é impressionante, não? Isso aconteceu em Siquém, de um homem que veio de um povo pagão. Abraão, Mesopotâmia, Ur dos caldeus. Deus tira esse homem de lá. Deus dá uma ordem a ele. Ou aliança com Moisés. Depois que os tirou do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança, agora com o povo de Israel, colocava Deus como rei. Escute, colocava Deus como rei. E os israelitas como seu povo especial. Então agora, na aliança mosaica, Deus é o grande rei. E Israel é o povo especial de Deus. Então, além de confirmar a aliança com Abraão, a aliança feita por meio de Moisés estabeleceu as leis do futuro país. E também as regras de adoração a Deus. Note, quando Deus, ele forma esse povo, primeiro de Abraão, e quando ele estabelece esse povo como nação, ele, Deus, estabelece as leis. Israel agora é uma nação, tem uma constituição. Deus estabeleceu as leis e entregou a eles através do líder Moisés. Mas além disso, Deus não deu a eles somente leis, mas também deu regras para a adoração. Lembram de Êxodo capítulo 20? Estabelece-se ali os 10 mandamentos. E uma das regras é: não adorarás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Olha só, então Israel é povo de Deus, e Deus é o Deus de Israel. Eu estou fazendo tudo isso para que você entenda o que significa renovar a aliança com Deus. E por último, aliança abraâmica, aliança mosaica, agora aliança davídica. Meus irmãos, são partes da história fenomenais.
e que isso chegou até nós. Nós estamos aqui por causa da lei davídica, ou melhor, da aliança davídica. Mas escutem, aliança com Davi, ou aliança davídica, Deus abençoou Davi por sua fidelidade, estabelecendo uma aliança com aquele pastorzinho de ovelhas. Ele o tirou de trás da manada de ovelhas e fez de Davi o maior líder que esse mundo já viu. Consegue imaginar isso, gente? Que Deus é esse? Se eu estivesse pregando para pentecostais, eu não ia suportar o barulho, porque isso não é qualquer coisa. E mais tarde, Davi vai chegar para Deus e vai dizer: quem sou eu? Quem sou eu? Para que tu, ó Senhor, me tiraste de trás de ovelhas e me colocasse como líder do teu povo. Olha o teu grande povo. Então, Deus abençoou Davi por sua fidelidade, estabelecendo uma aliança com ele. Escute mais. Deus prometeu que Davi sempre teria descendência e que a sua descendência reinaria para sempre. Quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo sentar-se no trono de Davi. Nosso Deus não está morto. Ele trabalha, gente. Ele vai fazer isso. Esse é o nosso Deus. Eu não queria fazer essa aplicação, mas eu vou fazer. Esse é o Deus que nos acompanha durante toda a semana. Essa aliança, a davídica, se cumpre em Jesus, descendente de Davi, que reina, agora já, mas ainda não, mas ele reina, e para sempre reinará. Então, essas três principais alianças, abraâmica, mosaica e davídica. Mas deixe-me explicar uma coisa, como eram as alianças do Antigo Testamento. Escute, na Bíblia, a aliança de Deus com o seu povo segue o padrão comum do Antigo Oriente Médio. Aliança que acontecia entre suzeranos e vassalos. Não se preocupe com esses nomes, mas nós precisamos citar para entender. Aliança entre suzeranos e vassalos. E da aliança da concessão real. O que era isso? Na aliança entre suzeranos e vassalos, o vassalo era o grande senhor, e o suzerano, e o servo, era o vassalo. Então, nesse caso, Deus ele não fugia à regra, Deus não inventava nada para bagunçar o povo. No Antigo Oriente, as alianças eram estabelecidas assim. Havia lá o suzerano, que era o grande rei. Deus é o grande rei. Mas havia o vassalo, o servo. E a aliança era semelhante a tratados do Antigo Oriente Próximo. E consistia no relacionamento que, aqui para você entender, uma superpotência, Egito, Assíria, Babilônia, estabelecia com uma nação mais fraca, por exemplo, Ugarite, ou uma nação fraca, Amurru, que era a nação dos amorreus, e para citar só essas duas. Então, essas nações poderosas, elas eram um tipo de relacionamento conhecido como tratado de vassalagem. Tinha o vassalo e tinha o senhor. Então havia uma aliança entre eles, só para você entender como era a aliança de Deus com o seu povo. Mas vejam, e esse tratado de vassalagem, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, talvez eu estou tratando de termos aqui não muito comuns, mas eu sei que vocês estão espertos e vocês gostam disso, então eu vou compartilhar. E no tratado de vassalagem, era constituído de 6 partes.
Escutem. Primeiro, tinha um preâmbulo que identificava o grande rei. Depois, tinha um prólogo histórico que descrevia a bondade do rei para o vassalo. E a terceira parte, nesse tratado de vassalagem, eram as chamadas estipulações, das quais o conceito básico era servir somente ao rei e ao seu reino. Deu para entender como era um tratado de vassalagem? E Deus, ele segue o mesmo critério com o seu povo. Ele não inventa modas. Ele segue o tratado de vassalagem. Tem um preâmbulo, tem um prólogo histórico e também tem estipulações. Nós vamos ver isso aqui em Josué 24, nos primeiros versículos. Tem um preâmbulo, o grande rei. Tem um prólogo histórico, onde Deus conta a história. E tem as estipulações, onde Deus diz, é assim que eu quero. Então, vamos passear agora, tranquilos, no texto, para ver preâmbulo, prólogo histórico e também as estipulações. Primeiro, o preâmbulo. Veja a primeira parte do versículo 2 de Josué 24. Olhem aí, por favor, a primeira parte. Depois dos dois pontos. Todos estão lá? Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí está, na aliança com Deus e seu povo, o preâmbulo. O grande rei, ele é apresentado. Josué disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escute, queridos. Então aqui, na primeira parte do verso 2, nós temos uma declaração que identifica o autor da aliança no seu relacionamento com o seu povo vassalo. Josué fala como profeta. Na condição de mensageiro, é como se ele viesse da corte celestial, Josué, e se colocasse diante de Israel. E nesse tipo de preâmbulo ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O próprio grande rei era sempre representado como autor da aliança. É isso que está acontecendo aqui, na primeira parte do capítulo 24 de Josué. Nós temos um preâmbulo. O grande rei é apresentado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Passado o preâmbulo, vamos ver então o prólogo histórico. Olhe comigo aí. A partir da parte B do verso 2 até o verso 13, mas nós vamos ler que já lemos. Então eu peço que você preste atenção aqui. No prólogo histórico, nós vamos ver a bondade do grande rei. Então eu vou afirmar o seguinte: olha, uma vez que já lemos esse texto, para ganhar tempo, eu só vou fazer essa afirmação. Aqui, nós vemos o Senhor, o grande rei, recontando a história do relacionamento com Israel, o vassalo. Pergunta: por que o grande rei, ele está fazendo isso aqui? A resposta é: porque Deus tem um único fim: inculcar-lhe na mente de Israel confiança e dever. Deus está recontando a história a Israel. Deus quer que Israel medite naquilo que ele fez. O grande rei, ele se coloca em pé, então ele começa a contar para o seu povo a história de Abraão, a história de Moisés e a história de Davi. É como se o povo estivesse anestesiado. É como se o povo estivesse num sono profundo. É como se o povo estivesse numa letargia profunda. E Deus diz: Israel, foi eu quem fiz todas as coisas. Vamos acompanhar? Olha só, versos 2 a 4, o que tem aí? O Senhor conta a eles a história dos patriarcas.
olhem para cá, o Senhor conta a eles a história dos patriarcas. E que história linda! Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Deus está contando a história para eles. Deus está dizendo: Israel, vocês vieram de Abraão, e foi eu que chamei Abraão. Israel, os pais de vocês, os ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, eles vieram de mim. Israel, vocês saíram do meu ventre. Esse é o prólogo histórico. O grande rei está contando a história para eles. Por quê? Porque quer atraí-los, quer trazê-los de volta, quer sensibilizá-los, quer que eles renovem a aliança. Não durmam, tá? Depois vou fazer uma aplicação daqui, ó. Aguarda um pouquinho aí. Ele está contando a história. Precisava. Josué está com quase 100 anos aqui, irmãos. Ele já despediu do povo. Ele vê que ele vai morrer. Deixa-me dizer uma coisa. Israel, ou melhor, Josué, foi um servo tão fiel a Deus, que é dito nesse livro, que o povo temeu a Deus durante todos os dias de Josué. Esse povo desobediente. Esse povo que quase matou Moisés, o homem mais manso da terra. Mas é dito em Josué, que durante os dias de Josué, Israel temeu ao Senhor todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Eles olhavam para Josué e viam Deus. Não é possível que esse homem não tenha Deus. Não é possível que esse nosso guerreiro, esse líder, ele não está revestido de Deus. Temamos ao Senhor. Josué está ali. Ele está velhinho. Ele já vai morrer. Nada é melhor do que conduzi-los a Siquém. E ali dizer: Israel, prestem atenção, o grande rei vai falar. Então, versos 2 a 4, o grande rei, o prólogo histórico, ele está contando a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Versos 5 a 7, olha só, o Senhor, o grande rei, relembra a eles fatos históricos importantes. Quais? A escravidão no Egito. Deus está contando para eles: vocês foram escravos no Egito. Outro fato, Deus está contando: vocês foram escravos, mas eu libertei vocês de lá. Foi eu quem tirei vocês de lá. E sabe demais, Israel? Eu dei Moisés para vocês, como libertador. E como se fosse a cereja do bolo, Deus diz: Israel, você se lembra do dia em que eu abri o mar vermelho? Foi eu quem abri, Israel. Eu coloquei as minhas mãos e segurei 2 paredões de água, Israel. E vocês escaparam do exército de Faraó. Vocês passaram em terra seca. Mas foram as minhas mãos, Israel. Eu fiz isso. O grande rei, prólogo histórico, ele está contando a história. E nesse prólogo histórico, a última parte, versos 8 a 11, o Senhor, o grande rei, ele encerra essa sessão, mostrando que depois da peregrinação dos patriarcas, da escravidão no Egito, e de andar errante pelo deserto, agora eles estavam assentados na terra prometida. Que Deus é esse? Ele prometeu a Abraão que daria, e ele deu. Ele disse: uma terra que emana leite e mel. Essa terra eu darei a vocês. E nos dias de Josué, ele assentou o povo na terra prometida. Esse é o nosso Deus? É Ele que nos convida a renovar a aliança. Ele também nos conta a nossa história. Sabiam? Sabia que o grande rei hoje, ele nos conta também a nossa história? Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Prestemos atenção, que enquanto o grande rei está falando, no prólogo histórico, observe que ele usa a primeira pessoa do singular. Nós já lemos, eu só vou recapitular para vocês.
Deus usa o pronome eu. Quando ele está contando a história, ele usa o pronome eu. Como, por exemplo, eu chamei Abraão. Eu dei a terra para vocês. Eu enviei Moisés. E eu vos trouxe da escravidão. Nota? Ele usa a primeira pessoa do singular. Ele diz para Israel, eu fiz. Queridos, o que está por detrás disso? Escutem, resumindo. O grande rei, ao recontar-lhes a história, ele está dizendo, fui eu que fiz tudo por vocês. Vocês foram alcançados pela minha imensa bondade. Louvado seja Deus. Ele reconta a história. Dá para você imaginar? Grande Deus, condescendendo com o seu povo, e para chamá-los a uma renovação da aliança, ele passa toda a história diante de cada um dos israelitas. E isso se torna mais evidente ainda. Isso que eu me refiro é ao fato do grande rei, nesse prólogo histórico, estar usando a primeira pessoa do singular. Isso fica mais evidente, e aqui eu quero ler versos 12 e 13. Vamos ver. Eu vou reler aqui, versos 12 e 13. Olhem comigo, por favor. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Agora escutem, queridos, escutem. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não edificaram, e vocês estão habitando nelas, comendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. O que significa? Israel, vocês não fizeram nada. Fui eu quem fiz todas essas coisas. O que me fascina é o verso 13, quando ele diz, vocês não edificaram, vocês não construíram, vocês não plantaram, então tudo foi eu quem fiz por vocês. Agora vejamos o verso 13. Tem algo interessante aí, que vai reforçar mais nosso argumento. Olha o verso 13, me permitam mais uma vez. E eu vos dei, pegue essa expressão, e eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor, o grande rei, está dizendo, eu dei a vocês cidades e uma terra que vocês não edificaram, não construíram nada. Nela vocês moram, vocês estão comendo e vocês também não plantaram. Por que será que Deus está fazendo isso? Simplesmente para mostrar a bondade dele para com Israel. Como eu disse, atualmente, o grande rei, ele também nos conta a nossa história. Mas não durma, vou fazer uma aplicação daqui, presta atenção. E nem vão embora, por favor. Mas vamos chegar lá. Porque eu falei no preâmbulo, quando o grande rei é apresentado, Josué disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu falei no prólogo histórico, quando o grande rei, ele passa a contar a história, mas agora tem as estipulações. Isso está também dentro do termo de vassalagem, que era o tipo do esboço para se fazer uma aliança. Então vamos agora às estipulações dessa aliança. Está no versos 14 a 18. Mas como nós já lemos, escutem por favor, observem, que o verso 14 inicia-se assim. Escutem bem, queridos. Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Talvez você está perguntando, o que quer dizer isso?
O que isso quer dizer? Ou o que quer dizer isso? Escute. Havia naqueles dias um ditado muito comum quando se fazia alianças, e é isso que nós estamos vendo aqui. Aquele ditado era parte do povo hitita. Então, quando eles faziam aliança, eles juravam da seguinte maneira: ser leal ao Senhor. Então, toda essa primeira parte que você viu no verso 14, resume-se nisso. Seja leal ao Senhor. Lealdade e amizade são sinônimos. Seja amigo de Deus. Seja leal ao Senhor. É o que nós temos na primeira parte do verso 14. Então vejam, havia também uma outra regra nesses dias que dizia assim: esse é interessante, isso vai nos ajudar para renovar a aliança com o Senhor. Dizia assim: não desvies teus olhos para nenhum outro. Você me pergunta, onde é que está isso? Eu vou te mostrar de novo. Olha o verso 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso significa ser leal ao Senhor. Isso significa não desvies teus olhos para nenhum outro. Da mesma forma que o temer ao Senhor envolve agitar uma bandeira branca. Alguém tem uma fralda branca aí de tecido? Tem aí? Não se usa mais, né? Então, quando o vassalo ele desobedecia ao suzerano, que era o Senhor, para não ser punido, uma nação menor, diante do Egito, diante da Síria, diante da Babilônia, estendia um pano branco e significava: eu me rendo. Temei ao Senhor Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu quero temer a Ti. Eu ergo uma bandeira branca. Eu serei leal a Ti. É isso que você está vendo no verso 14. É isso que significa o verso 14. Não desvie os teus olhos. Ser leal ao Senhor. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu serei leal a Ti. É impossível, queridos, temer a Síria, temer ao Egito, temer a Babilônia e fazer aliança com outro país. Isso era carnificina. É impossível fazer aliança com um grande rei e fazer parceria com outro. Isso é morte. Por isso ele nos chama, por isso ele nos convida. O grande rei está presente nessa noite. Ele se coloca, ele conta toda a nossa história e ele diz: sê leal a mim. Não desvie os seus olhos, não tire os seus olhos de mim. Temam a mim. É impossível temê-lo e ao mesmo tempo servir a outros deuses. Deus não quer. O Deus de Israel, o nosso Deus. O nosso grande rei. Nós cantamos aqui uma música linda, que fala: teu é o reino, teu é a glória. E é mesmo. O reino não é meu, a glória não é minha, é dele. Não é do homem mais poderoso desse mundo. O reino e a glória é do nosso Deus. Portanto, temamos a Ele. Portanto, sejamos leais a Ele. Nos curvemos a Ele, nos dobremos a Ele e fiquemos ali até que Ele nos mande levantar. Ídolos ou deuses devem ser jogados fora. Josué disse: deitem agora, joguem fora os deuses que os seus antepassados idólatras lá no Eufrates adoraram um dia. Joguem fora. Tirem da frente de vocês. Quebrem tudo isso.
Destruam toda idolatria. Sejam leais ao Senhor. Temam ao Senhor. Sejam leais a Ele. Oh! Há de pensar que o grande rei já tinha colocado diante deles toda a bondade. É como se ele dissesse: Israel, vale a pena ou não? Israel, depois de tudo que eu fiz por vocês, não vale a pena ser leal a mim? Será que não vale a pena, Israel, vocês destruírem os seus ídolos, vocês jogarem fora os deuses falsos e serem leais a mim? Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, é noite de análise, é noite de ver se há ídolos aqui dentro, se há deuses. É noite, e se houver, ouçam o grande rei, porque nessa noite eu posso dizer, a semelhança de Josué: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, para se renovar a aliança, e aqui nós já entramos no 14:15, onde é diretamente a renovação da aliança. Então, para se renovar a aliança com Deus, o que eles deveriam fazer sobretudo? E aqui é importante, nós podemos aprender, isso vai ajudar na nossa caminhada com o Senhor. Para se renovar a aliança com Deus, o que eles deveriam saber sobretudo? Exatamente isso. Deus, o Senhor, o grande rei, o Deus ciumento de Israel, não tolera nenhum rival. Jesus também não. Jesus, o Senhor, também não. O teu Salvador, aquele que por bondade e amor morreu por você na cruz. E hoje ele mostra a sua história. Ele diz: Wilson, Amanda, Menezes. Aí ele conta a história. Ele diz: eu deixei a minha glória. Eu vim a esse mundo. Eu me tornei pobre. Eu sofri sorte de humilhação, dor. Morri por você numa cruz. Você é meu. O grande rei nos conta a história. Ele diz o que ele fez por nós. Por quê? Quer nos levar a uma renovação de aliança com Ele. É isso que Ele quer. E assim, como Deus de Israel não tolerava ídolos, Jesus também não. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus hoje é o nosso grande rei, amém? Ele é o nosso grande rei. Nós temos um grande rei, meus irmãos. A Bíblia diz em Filipenses que ele assentou-se. Deus o exaltou soberanamente. E deu a ele um nome que é sobre todo nome. É o nosso grande rei. Por favor. A Inglaterra se gaba de ter uma rainha. Ela envelhece e morre. Mas o povo de Deus tem um rei que não envelhece e jamais morre. E a base do seu trono é verdade e justiça. Agora veja o que o nosso rei, grande rei Jesus, ele diz. Escute. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro. Ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Ele também diz assim: se alguém vier a mim, nosso grande rei Jesus, se alguém vier a mim, não fica chateado comigo não, tá? É porque ele que diz, olha o que ele vai dizer aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs,
e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo isso? Não sou eu, é o grande rei Jesus. O que significa isso? Eu citei Lucas 14, 26. Exclusividade, o grande rei merece ter. Então, para uma renovação da aliança, Deus exigiu que o povo escolhesse. Com quem teria compromisso? Com os velhos deuses de Terá, o pai de Abraão? Ou com os novos deuses de Canaã? Ou com ele próprio? Verso 15, vamos olhar rapidamente? Verso 15, olha aí, capítulo 24. Diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já estamos caminhando para o final. Agora, lembra daquela aplicação que eu falei que era daqui? Eu espero que seja daqui mesmo. Então veja, e nisso, nós vemos que a decisão de Josué, escute bem, querido, tem famílias aqui, tem pais aqui, tem queridos crentes aqui, tem mães crentes aqui. Então escute. E nisso vemos que a decisão de Josué foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora veja, entrar nessa aliança foi uma questão. Agora aqui chegou para as famílias. Lembra que no início eu dei uma introdução mais ou menos assim? Onde cada família, em particular, tinha que decidir. E isso, eu repito, se vê na resolução de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos ídolos dos vossos pais, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus que estão ali na terra de Canaã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A essa altura, Israel já funcionava como uma nação, tinha sua constituinte, já era um povo formado, mas vemos que a aliança era uma questão familiar. O povo de Deus hoje é a igreja, amém? Amém. Então a renovação da aliança hoje começa na família. Começa na família. Meus queridos, deixe-me lembrar uma coisa: a igreja será aquilo que você faz na sua casa. Se você quer uma igreja saudável, se você quer uma igreja produtiva, faça da sua família uma família saudável para o Senhor. Lance fora os ídolos. Sabe aquelas horas jogadas fora diante da televisão? Vendo coisas que não edificam? Lança fora isso. Sabe aquelas coisas que estão entrando na sua casa, através de algumas coisas que eu não preciso falar, nós sabemos. Joguem fora isso. Que cada um de nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje em dia, todo salvo tem uma nova comunidade. A comunidade da nova aliança. Lembra que no início, abraâmica, mosaica e davídica. Agora Cristo disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha só, por isso que eu disse, de Davi nós estamos aqui. Porque da aliança davídica, mais precisamente, vamos dizer assim, surgiu o nosso grande rei Jesus. Aquele que derramou o seu sangue, para que nós hoje estivéssemos numa nova aliança com Ele. Hoje em dia, todo salvo tem uma nova comunidade. A comunidade da nova aliança. Essa comunidade da nova aliança é construída ou edificada sobre os apóstolos. Apóstolos que foram testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo, que disse: porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança.
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Está em Mateus 26, verso 28. Hoje nós estamos numa nova aliança. E o nosso grande rei nos convida a renovar a nossa aliança com ele. A grande aliança, ou a nova aliança. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Seu sangue derramado na cruz foi o sinal dessa nova aliança. Mateus 26, 28. Agora, todos podem ter acesso e se tornar seu povo, sem todas as regras da lei de Moisés. Concluímos uma memorável renovação da aliança. Um preâmbulo? Assim diz o Senhor. O Senhor, o nosso grande rei, está dizendo. Um prólogo histórico. O grande rei contou a história. O nosso grande rei também está contando a nossa história. Ele morreu por nós. E as estipulações, nós também as temos hoje. Na nova aliança, determina-se integridade e fidelidade ao grande rei. Que nessa noite, nós possamos considerar a nossa história em Jesus e possamos renovar a nossa aliança com ele e chegar diante dele, já tendo tirado os ídolos, tendo tirado os deuses e dizendo, talvez chorando, talvez se arrastando, mas quebrantados e arrependidos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai começar hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não farei do meu lar um altar de Satanás. Eu não farei da despensa da minha casa, da cozinha da minha casa, do meu dormitório, dos compartimentos da minha casa, um ninho de demônios. Eu os lançarei fora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que está a nossa vida? Nós temos sido leais ao Senhor? Nós temos servido a Deus com integridade, oh meus irmãos? Não sejamos desleais ao Senhor. Quanto Ele nos ama. Olha o que Ele fez de vocês. Ele restaurou cada um. Há homens aqui que viviam nos vícios. Há homens que viviam nas bebidas, nas drogas. Há homens que traíam suas mulheres. Há mulheres que tinham pensamentos sensuais. Há jovens que estavam se perdendo. Olha que grupo lindo. Olha que povo lindo que eu vejo. O nosso grande rei nos conta a história. Sejamos leais a Ele. Amemos. Dediquemos. Não sejamos fingidos. Não vivamos de uma falsa aparência. Não. Não. Nosso grande rei nos ama. Ele te ama. Ele quer o melhor para você, para a sua família. Mas é preciso observar Josué 24, 14 e 15. Escolham hoje, escolham agora, escolham, tomem a decisão a quem vocês vão servir. Quem vocês vão servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nota para terminar, Josué está com quase 100 anos, e veja o verbo, é futuro, serviremos. Ele não está pensando em parar, ele está dizendo, eu tenho 100 anos, mas vou servir ainda. Pegaram isso? Jovens, você que está com 16, 18, 20, veja que um homem com quase 100 anos, ele está dizendo, eu servirei. Portanto, jovem, levante-se, levante-se. Fuja da indisposição, jovem. Bata continência para o general. Bata continência para o grande rei. E diz, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero te servir. Porque tu, ó grande rei, me salvaste para isso. Irmãos e irmãs, querido povo de Deus, sirvamos ao nosso grande rei. Vamos nos apresentar a Ele.
Vamos dizer a Ele que nós estamos decididos a servi-lo, que nós faremos da proclamação do reino de Cristo o grande alvo da nossa vida, que nós veremos IBR Jardim Guarujá lotado, que nós veremos as famílias dos irmãos aqui servindo a Deus, que nós vamos batalhar em oração, que nós vamos nos santificar, que nós vamos olhar até que Deus abra os céus, derrame do seu Espírito sobre nós, da sua graça, e que Ele encha esse lugar. Vamos! Isso é alegria para a tua alma, é esperança, é vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, Tu és formidável. Como Tu és maravilhoso, de saber que Tu és o nosso Rei. Tudo está nas Tuas mãos. Teu é o ouro, a prata, o universo é Teu. Nós somos co-herdeiros com Deus. Nós vamos herdar tudo isso por causa dessa bela história que o Senhor construiu para cada um de nós na cruz do Calvário, a nova aliança. Ó Deus, nessa noite, nesse auditório, há crentes queridos que descuidaram, quebraram a aliança contigo. Senhor, ajude-os agora, que se levantem diante do grande Rei, e estejam dizendo: eis-me aqui, eu tiro da minha vida os ídolos, os deuses falsos, eu estou aqui, grande Rei, eu quero ser leal a Ti, quero servir-Te, eu quero dar a minha vida ao Teu serviço, eu me levanto agora. Quem vai se levantar diante do grande Rei? Quem vai se levantar diante do grande Rei? Quem vai ser leal a Ele? Quem chorando, quem quebrantado e arrependido, vai tirar do coração os ídolos, os deuses falsos, e será leal a Deus, e será leal a Jesus. Ajude o Seu povo, Senhor, ajude essa amada igreja. Ajude-nos, ó Pai, com fidelidade, com integridade, para que essa obra cresça, Senhor, para que possamos ver mais vidas, mais salvos, mais adoradores, Senhor. Faça isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.